Existe uma diferença muito grande entre uma imobiliária que apenas cresce e uma imobiliária que cresce com clareza e direção. Porque crescer sem direção costuma gerar um efeito perigoso. A empresa aumenta de tamanho, mas junto com isso aumentam também os conflitos, o retrabalho, a dependência do dono e a sensação de que a operação está sempre funcionando no limite. O gestor, ao invés de ser estratégico, passa o dia resolvendo urgências. E a equipe trabalha muito, mas nem sempre entende qual é a prioridade. E aos poucos o negócio começa a entrar num ciclo cansativo. Muito movimento, pouca consistência, e é exatamente por isso que existem 5 pilares que toda imobiliária precisa estruturar para crescer com clareza, com consistência e com direção. Eu vou te mostrar quais são esses 5 pilares e como eles impactam diretamente a liderança, o posicionamento, as metas, a cultura e até a forma como a equipe trabalha no dia a dia. Inclusive, esse conceito aparece de forma muito forte dentro da metodologia aqui da Imob Academy, conectado com propósito, com nicho, com cultura, métricas e desenvolvimento das pessoas. Então, se você sente que a sua imobiliária até cresce, mas ainda sem uma direção realmente clara, fica comigo. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. E antes da gente prosseguir, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser alertado de todo o conteúdo novo que entra aqui e, claro, ajudar a gente na nossa missão, que é ajudar gestores de imobiliária a construir empresas mais organizadas, lucrativas e autogerenciáveis. Vamos entender tudo isso na prática? Quando esses pilares não estão claros dentro da imobiliária, a gestão começa a funcionar muito no impulso. A empresa aceita oportunidades, inclusive desalinhadas, muitas prioridades o tempo inteiro e acaba perdendo energia em várias direções que vão acontecendo assim, uma junto com a outra. Só que a imobiliária forte precisa de coerência. Ela precisa fazer com que o propósito, o nicho, cultura, metas e equipe e posicionamento converse entre si. Quando isso acontece, a gestão muda completamente. Então, em relação ao primeiro pilar, que é o propósito, é aqui que eu não estou falando de frases bonitas, não. E aqui eu não estou falando de frases bonitas, não, colocadas na parede das empresas. Eu estou falando da razão pela qual a empresa existe e do impacto que ela deseja gerar. E esse propósito precisa estar muito alinhado com os valores, com as funções, competências, atividades e as metas da equipe. Isso muda completamente a forma como a empresa opera, porque existe uma diferença enorme entre uma imobiliária que apenas vende imóveis e uma imobiliária que entende que ajuda pessoas a construírem patrimônio, a fazer a diferença na vida delas. E claro, com a segurança e qualidade de vida. Se você tiver um propósito claro dentro da imobiliária, a empresa vai começar a funcionar de uma forma muito mais coerente, porque vai trazer uma sinergia dentro da empresa. O atendimento ele ganha muito mais intenção, a equipe entende melhor o impacto do trabalho que ela realiza. E aí as decisões da liderança deixam de ser tomadas apenas pela pressão do curto prazo. Aos poucos, inclusive, o relacionamento com o cliente fica mais forte, a cultura da empresa ganha identidade, e aí que o seu time começa a perceber que não está apenas vendendo imóveis, mas participando de algo muito maior. O segundo pilar é o propósito, só que no nicho. O pilar do nicho é um ponto que muda completamente a clareza da imobiliária. É praticamente impossível crescer atendendo todo mundo ao mesmo tempo. Todos os tipos de perfis. Trabalhar com qualquer perfil de cliente, qualquer tipo de imóvel. E pegar qualquer oportunidade que aparece. E isso é um problema sério que só enfraquece o posicionamento, palavrinha mágica, o posicionamento da empresa. E a imobiliária acaba entrando numa disputa apenas por volume. E aí eu vou te dar alguns exemplos sobre isso. Talvez a sua imobiliária queira ser reconhecida pela força da locação, pela carteira da locação. Talvez queira crescer no segmento de alto padrão. Ou então o foco seja investidores, famílias, imóveis compactos, o atendimento mais consultivo. Percebe como tudo isso direciona a operação? Então, se você fizer isso, a sua imobiliária vai parar de desperdiçar energia tentando atender mercados completamente diferentes. Inclusive, ao mesmo fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Quando deixa claro, a imobiliária deixa de competir por atenção e começa a construir posicionamento. E isso te destaca no mercado e muda o jogo da sua forma de fazer com que o cliente perceba em você como algo prioritário. E o terceiro pilar é a cultura. Porque cultura não é aquilo que a empresa fala. Cultura é aquilo que ela reforça todos os dias, gestores, colaboradores, e isso impacta diretamente o resultado da imobiliária. Vou te dar um exemplo. Imagina uma empresa que diz valorizar o desenvolvimento, mas nunca treina a equipe. Ou uma liderança que fala sobre colaboração, mas cria um ambiente onde as pessoas trabalham competindo internamente o tempo inteiro. Isso é incoerência. Esse terceiro pilar ajuda justamente a fortalecer e a proteger a cultura da empresa. Ela mostra para a equipe o que é valorizado, quais comportamentos fortalecem a empresa e como essa imobiliária deseja ser reconhecida. Cultura é a forma de fazer o que se fala no dia a dia. E o quarto pilar são as métricas.
Porque uma imobiliária pode ter um propósito bonito, alinhado, um posicionamento forte no nicho, uma cultura bem definida, mas se isso não aparece nos números da operação, tudo fica o quê? Só no discurso. Então esses pilares também precisam aparecer na forma como a empresa acompanha o resultado. E aqui existe uma conexão muito forte com tudo que falamos na série sobre OKR. Porque os indicadores ajudam a liderança e os colaboradores, os liderados, a entender se a imobiliária está realmente avançando na direção que deseja construir, ou se está apenas ocupada no dia a dia. Imagina só uma imobiliária que deseja se tornar referência em atendimento consultivo dentro de uma locação prêmio, por exemplo. Não faria sentido acompanhar apenas a quantidade de contratos fechados. A empresa também precisa observar indicadores que mostram a qualidade da experiência do cliente, a consistência do relacionamento. Então pense, a liderança acompanhar o ticket médio da carteira, muito importante, o tempo de resposta do atendimento, a satisfação dos clientes durante a jornada e até a capacidade da equipe de manter contratos ativos e relacionamentos duradouros. Os números vão funcionar como a sua bússola estratégica. As métricas ajudam a transformar a direção em execução prática. Eles mostram se a cultura da empresa está acontecendo de verdade, se o posicionamento está sendo fortalecido e se a operação está crescendo na forma coerente com aquilo que o imobiliário deseja construir a longo prazo. E agora o quinto pilar, pessoas, gente. E aí um ponto decisivo, falar de gente, falar de pessoas. Porque esses pilares não influenciam apenas as metas e o posicionamento. Ela também impacta diretamente a forma como a imobiliária monta, desenvolve e lidera a equipe. Isso faz uma diferença muito grande na prática. Muitas vezes o gestor acredita que o problema está no profissional, quando na verdade o que existe é um desalinhamento entre perfil, função e cultura. Já vi profissionais extremamente comunicativos, presos em tarefas operacionais o dia inteiro. Da mesma forma que eu já vi pessoas muito analíticas trabalhando em ambientes completamente desorganizados, sem processo, sem clareza e sem acompanhamento. Com o tempo, isso gera desgaste, queda de performance, inclusive desmotivação. A liderança também sofre quando tenta cobrar autonomia de uma equipe que nunca recebeu direção clara ou segurança para tomar decisão. Por isso que esse alinhamento é tão importante. Ajuda a empresa a entender quais comportamentos fortalecem a cultura que deseja construir e quais perfis fazem mais sentido para cada etapa da operação. Uma das maiores vantagens de estruturar esses pilares dentro da imobiliária é que a tomada de decisão fica muito mais clara. Porque no mercado imobiliário surgem distrações o tempo inteiro. Nova estratégia, nova tendência, nova tecnologia, novas ferramentas, nova urgência. E quando a liderança não possui clareza sobre a direção da empresa, começa a correr atrás de tudo ao mesmo tempo, aí o problema é que quando tudo vira prioridade, a equipe perde o foco. Nada se torna prioridade de verdade. Esses pilares funcionam como um filtro estratégico. Eles ajudam a liderança a entender o que realmente fortalece a empresa e o que apenas gera movimento, mas não constrói nada, não constrói um resultado. Uma imobiliária forte não cresce apenas porque vende mais. Ela cresce quando consegue alinhar o propósito no nicho, cultura, métricas e pessoas dentro de uma mesma direção estratégica. Agora me conta aqui nos comentários. Hoje, sua imobiliária possui uma direção realmente clara ou ainda toma decisões no impulso do dia a dia? Se você quiser apoio para estruturar a liderança, a cultura, mudar a cultura, implantar o OKR e crescimento estratégico dentro da sua imobiliária, me chama aqui, chama o especialista do Imob Academy, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma delícia entender os seus desafios, o seu momento e contribuir para o seu crescimento, para a sua evolução. Te vejo no próximo vídeo.